Rapaze, professora Bruna Oliveira de História, e o nosso tema de agora é o tripé, trabalho escravo, monocultura de exportação e latifúndio. Tripé, né? A gente fala muito de interdisciplinaridade. O que significa isso? Que todas as matérias se dialogam. Tá aqui, ó, tripé, 3, pá, matemática. Você manja de matemática, Bruna? Não manjo nada, mas tá aqui. Eu queria fazer essa brincadeirinha com vocês. Bom, quando nós falamos aqui de pessoas, de africanos que foram escravizados no Brasil, é importante primeiro que a gente diga para onde é que esses africanos foram, afinal de contas. Eles foram para as casas grandes, né? Ou seja, cada escravo foi mandado para um determinado engenho, que nós chamávamos assim, a casa grande fica no fundo do engenho. O que é o engenho? É o lugar em que se trabalha, que se tira o açúcar e tudo mais. Se refina o açúcar aqui? Não, mas isso é tema para uma outra hora e a gente conversa. Mas enfim, bom, dentre as atrocidades que significa ser escravo no Brasil, nós estamos falando de um país que era escravocrata e havia uma monocultura. O que é monocultura? Mono, né? Vamos aqui agora, português, aí professores de português, estamos juntos. Mono, né? Cultura, nós sabemos já, enfim, o que significa. Não que monocultura nesse momento aqui seja a questão de cultura e tudo mais. Nós estamos falando de a plantação de uma única coisa, tá? Nesse primeiro momento aqui da monocultura do Brasil, nós estamos falando da plantação de cana-de-açúcar, tá bom? Que foi trazida aí em 1534, que a gente vai aprofundar também, já tem no nosso hall de aulas que vocês podem consultar a qualquer momento. Então, assim, o Gilberto Freire, ele escreve um livro que é muito emblemático para a história do Brasil, chamado Casa Grande e Senzala, né? Para muitos historiadores, e aí gera algumas controvérsias aí entre nós, porque assim fala, nossa, o livro do Gilberto Freire foi a pior coisa que já aconteceu ao Brasil, porque trouxe uma visão romântica do que era a escravidão, trouxe uma visão romântica do que era ser escravizado e tudo mais. Enfim, não estou aqui para defender o Gilberto Freire, muito pelo contrário, mas vamos nos ater aí a alguns detalhes que são importantíssimos. Primeiro, o Gilberto Freire, ele teve a sua obra contemplada lá fora e foi muito importante, por exemplo, porque é um dos primeiros livros em que se trata sobre a monocultura. E aí ele vai fazer uma comparação, né, entre a dieta dos europeus e a dieta do Brasil, né? Porque a dieta dos europeus já era bem diversificada, tinha várias coisas inclusas, enfim. O Brasil, como só plantava uma única coisa, que era, nesse caso aqui, a cana-de-açúcar, tinha um solo muito, digamos assim, judiado, e mais do que ter um solo judiado, a gente tinha uma dieta muito pobre, né? E aí, essa primeira questão que é importantíssima, que o Gilberto Freire ele vai dizer, olha, estamos aqui num país, gente, que é de monocultura. Então as pessoas aqui, elas vivem menos e tudo mais, são mais raquíticas, enfim, pelo fato de se tratar de uma monocultura, certo? Então assim, o Gilberto Freire, quando vai escrever sobre a escravidão, ele peca muito, mas vamos lembrar, é um homem de seu tempo, que, mais do que ser um homem de seu tempo, ele simplesmente vendeu a imagem que ele viu, né? Que ele viveu. Foi criado pela ama de leite, então, assim, como a maioria dos filhos dos senhores de engenho foram criados por amas de leite, por escravas e não pelas suas mães, né? Então, assim, ele diz, olha, ele vai contando, o Casa Grande e Senzala é um livro muito controverso e, ao mesmo tempo, é um dos livros mais ricos quando a gente fala que a história tem várias versões, porque há várias versões, há várias visões sobre o mesmo fato. Então, assim, o fato de ele ter falado sobre a monocultura foi extremamente rico num debate lá fora que disse, olha, precisamos diversificar a questão de cultivo de outras sementes no Brasil, né? Enfim,
E aí agora nós vamos aqui para o latifúndio. O que é latifúndio? É um conjunto de terras, né, que pertence aí a um determinado senhor de engenho, a um determinado setor da sociedade. Entendem o setor? Ou seja, nós estamos aqui e o setor está ali em cima, enfim. Então, os grandes donos de terra, os grandes latifundiários, e aí nós acabamos com isso já hoje? Pô, acho que não, hein? Vocês já ouviram falar na bancada evangélica? Mais uma vez, não estamos falando de religião, estamos falando de história. Ouviram falar na bancada evangélica? A bancada evangélica é majoritariamente composta, vamos dizer assim, por latifundiários, né? Que não querem abrir mão das suas terras, que são cada vez mais ricos, ficam cada vez mais ricos, e nós, brasileiros, que estamos aqui na sociedade, cada vez mais lascados, como é de costume. Mas, enfim, voltando aqui para 1500 e alguma coisa, né? Não vamos aí tentar fazer com que seja 2020, embora pareça muito. É importante que nós ressaltemos também que a exportação das riquezas naturais do Brasil foi um absurdo. Vocês já ouviram falar em pau-brasil? Nós temos aí pouquíssimas ou quase nada. Nossa, realmente, acho que eu particularmente nunca vi um pau-brasil, sabe? Mas nós tínhamos essa planta, essa árvore aqui em abundância, né? E durante todo esse processo de abundância das riquezas naturais que havia aqui no Brasil, Portugal, que era a nossa metrópole, no caso nós éramos a colônia de Portugal, pegou, foi pegando, foi vendendo a preço de banana, porque por causa da tintura avermelhada que o pau-brasil ia soltando, eles conseguiam aí pintar tecidos e etc e tal. Então, assim, o que Portugal e o que Portugal, os colonizadores, o que eles fizeram? Eles pegaram, né, tiraram pessoas do seu continente, escravizaram essas pessoas, tornaram o seu modo de viver basicamente insustentável. As pessoas não podiam mais praticar suas religiões, elas não podiam mais falar em seu próprio idioma. E aí nós transferimos isso tudo e transformamos o trabalho. Primeiro, nós transformamos a escravidão em um trabalho. Então, percebam a própria provocação do título. Porque se você é escravo, você não está trabalhando. Porque a premissa de trabalho é que você vai ser remunerado para aquilo. E a premissa de escravidão é ao contrário disso, que você vai ter tudo tirado de você, você vai receber o mínimo para sobreviver e continuar atendendo aos interesses dos latifundiários, ou seja, aos interesses das camadas mais altas da sociedade. Parece que eu estou falando de agora, mas não, é 1500. E qual é a dica que eu quero dar para vocês? Pessoal, é justamente isso que a gente precisa fazer. Percebam que há muitas semelhanças, e essas semelhanças, de tudo que eu estou falando para vocês aqui, elas estão presentes na nossa sociedade. Então, quando a gente fala que estudar a história é estudar o passado, a gente está completamente equivocado. Quando estudar história é revisitar, é ver o que está errado no presente, visitar o passado e ver onde tudo isso começou, por que tudo isso começou, a durabilidade que tudo isso teve e como isso foi negativo, né? Enfim, então nós já falamos aqui de Casa Grande Senzala, Casa Grande onde ficavam aí os senhores de engenho, viviam com suas famílias, muitas empregadas, muitas pessoas escravizadas, negras, de preferência mulheres. E aí é importante, e é uma informação adicional que eu gostaria de deixar para vocês, que vocês vão me ouvir falando muito sobre naturalização da violência. O estupro era uma coisa que era regra
né? O senhor de engenho, ele se sente dono, mesmo porque nós vendemos pessoas, então nós estamos falando que ela é uma propriedade de alguém. Então o estupro acontecia como quase uma regra, né? E aí, ao invés de as mulheres se colocarem e falarem com seus maridos, né, se posicionarem de uma outra forma, elas inferiam castigos físicos às mulheres que se deitavam com seus maridos. Como se as mulheres que se deitavam com seus maridos tivessem a opção de falar, olha, não quero, não é isso que eu quero para mim, né? Muito pelo contrário, não havia opção, não havia escolha. Então aqui, vamos pensar primeiro, mais uma vez, não é trabalho escravo, é escravidão, trabalho não, porque as pessoas não estão recebendo para isso. Nós estamos falando de pessoas, de mulheres negras, que foram estupradas, nós estamos falando de grandes latifundiários que continuam achando que vivem no mesmo período e tratando o Brasil como se fosse uma coisa sua, né? Ou seja, quem está na parte alta da sociedade realmente pensa que o Brasil ele é composto não de diversidade, como a gente vê, ele é composto a partir do seu único ponto de vista. E não é assim que a coisa funciona. Bom, nós conhecemos um pouco das raízes da escravidão no Brasil, falamos um pouco do que é monocultura, do que é latifúndio, do que foi a exportação, né, que Portugal fez de maneira desmedida do pau-brasil, o que era a Casa Grande Senzala, sobre o escritor Gilberto Freire. Eu aconselho que, como sempre, que vocês tirem uma foto da lousa, tá? Para que vocês possam estudar. Enfim, é isso. Qualquer coisa, tamo junto, é nóis e até a próxima.